Fala pessoal, tudo bem com vocês? O futebol vai voltar. Aqui em São Paulo, os clubes vão voltar aos treinamentos logo logo e outros estaduais pelo Brasil já vão recomeçar também. O catarinense já tem data, inclusive. Vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se, dê o teu like e vamos juntos. Olha, gente, de tudo que eu tô acompanhando aí em relação às notícias, eu tenho uma quase certeza que o futebol vai voltar e muito em breve. Por quê? Bom, em Santa Catarina já tem até data. 8 de julho, o Campeonato Catarinense recomeça com as suas datas a serem finalizadas, né? E até o final do mês de julho ele já vai ser concluído. Uma confirmação depois da autorização do governo local de que não permitia atividades esportivas até o dia 5 de julho, pois dia 8 a federação já fez questão de marcar essa data. Por quê? Porque Santa Catarina realmente vive uma situação um pouco mais branda em relação a casos e mortes da Covid-19 no restante do Brasil. Florianópolis ficou mais de um mês sem registrar uma morte sequer. Realmente é um número muito baixo em relação ao que está acontecendo no restante do país. São um pouco mais de 150 mortes. Em São Paulo, por exemplo, a gente está acompanhando no estado inteiro, evidentemente dentro de uma proporção maior de população, mas ainda assim num epicentro que superlota os hospitais, com um número de mortes aí de 300 a 400 pessoas por dia. O mesmo enfrenta o Rio de Janeiro. Então por isso aqui no eixo Rio-São Paulo a situação seja um pouco mais complicada. No Rio Grande do Sul já há uma previsão também, até porque os clubes foram os primeiros, né, a retomar os seus treinamentos, Grêmio Internacional, com todos os testes, protocolos de segurança. E agora já se define para metade do mês de julho, ainda sem uma confirmação é verdade, mas com menos sedes. Se prevê que o campeonato seja concluído tanto na Arena do Grêmio quanto no Beira-Rio e no Estádio do Vale em Novo Hamburgo. Já uma sinalização inclusive positiva do Esporte Clube Novo Hamburgo para que o Campeonato Gaúcho seja concluído realmente nesses 3 estádios, para que seja aquele efeito bolha, Você resguarda os atletas testados, concentrados, para que eles estejam isolados durante aquele período, sem contato com mais ninguém, concentrados e tudo mais, para que possa o campeonato ser concluído. No Rio de Janeiro tem uma situação difícil também de ser tratada por várias situações. Primeiro, há uma situação muito caótica em relação ao controle da pandemia no Rio. Há uma desunião entre os clubes, porque o Fluminense, por exemplo, não admite jogar nesse momento. Embora a liberação da Federação do Estado do Rio em relação aos treinamentos, outros clubes já retomaram suas atividades, mas alguns testados, por exemplo, já encontraram jogadores contaminados, como o caso do Flamengo, que já recuperou seus jogadores, isolou quem estava com o vírus e que já teve contato com o vírus, e no caso do Vasco da Gama também, muitos jogadores contaminados. E aí tudo isso acaba retardando um pouco mais. Tem outro detalhe, O governador Wilson Witzel, que flexibilizou várias áreas do estado e o futebol estava contemplado nisso, agora entrou uma liminar aí proibindo a retomada do futebol. Estava marcado aí para acontecer nos próximos dias já a retomada do Campeonato Carioca, mas tem uma liminar solicitada pelo Ministério Público de que não aconteça. Bom, então a gente vai ter que esperar um pouco mais no Rio de Janeiro para que isso aconteça lá. Em Minas Gerais, também os clubes voltaram aos treinamentos, mas Cruzeiro, Atlético e América, eles vivem uma situação muito diferente de clubes do interior que não tem mais nem equipe, Muito do que acontece aqui em São Paulo, como várias equipes no Brasil inteiro. Se você for olhar, alguns clubes, algumas instituições mais bem estruturadas conseguem realizar os seus treinamentos, fazer os testes e tudo mais. Agora, outros clubes menores no interior não têm essa capacidade. Não tem às vezes não tem nem contrato com jogadores, com treinador, teve que dispensar todo mundo. Em Minas Gerais tem essa possibilidade. Havia uma reunião marcada para essa semana que foi adiada. E em São Paulo, de tudo que eu ouvi, eu passei o final de semana debruçado, conversando com muitos dirigentes para tentar entender o que estava acontecendo. O Bragantino puxou essa fila, retomou os treinamentos até em desacordo com os outros clubes, porque todo mundo tinha combinado de voltar ao mesmo tempo. De repente, na terça-feira da semana passada, o Bragantino voltou aos treinamentos, alegou que era só parte física, usando o CT, mas que não descumpriu nenhum acordo, que teve a autorização da prefeitura da cidade. Tudo isso é verdade.
Mas eu tinha conversado com dirigentes aqui dos clubes da capital que estavam aguardando. Eles estavam monitorando a situação, resolvendo os problemas assim de protocolo do estádio e tal, e esperando a autorização tanto da federação quanto da prefeitura. E aí, de repente, o Bragantino fura essa fila. Mas também, no contato que eu tive com outros dirigentes, essa, digamos, rebeldia do Bragantino, ela não foi vista com maus olhos. Eu até achei que sim. Inclusive critiquei o Bragantino. Poxa, o Bragantino faz um acordo com todos os clubes, mesmo que tenha liberação da federação, e a federação diz que não tem que liberar nada. Lavou as mãos, diz que não tem que liberar nem proibir. Que todos os clubes têm que procurar as autorizações dos seus governos locais. Aí o Bragantino foi lá, viu que o governador João Dória estava flexibilizando várias áreas, foi na prefeitura da cidade, Bragança Paulista foi lá e autorizou, e o Bragantino fez o seu treinamento. Dentro da legalidade, não foi nada ilegal, mas descumpriu um acordo em relação aos outros clubes. Pois bem, eu conversei com alguns dirigentes que não viram dessa forma, que tudo bem, pode ser que o Bragantino obtenha algum tipo de vantagem por ter voltado uma semana antes do que a gente, ou 2 semanas antes, uma questão física maior e tal, mas ele está no direito dele. A gente também está tentando aqui dentro da nossa localidade. Só que a gente vive situações muito distintas, né? Dependendo da cidade. São Paulo mesmo tem um mapa de cores, né? Em que algumas cidades elas são mais atingidas pelo número de casos, superlotação de hospitais, número de mortes também, e outras não. O caso de Campinas, por exemplo. Campinas vive uma situação mais complicada. E aí você tem lá a Ponte Preta e o Guarani. Vai ser muito difícil que esses clubes consigam a liberação, sequer para treinar. A capital, por exemplo. E aí envolve os grandes aqui, o trio de ferro, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Dificilmente vão conseguir a liberação. A Baixada Santista, que também vive uma situação complicada com o Santos. Agora, a Ferroviária em Araraquara pode ter uma situação mais tranquila e pode voltar aos treinamentos, mas aí pode voltar antes do que os outros? Então, tudo isso está sendo discutido essa semana e de tudo que eu ouvi, os treinos vão voltar na semana que vem. Mesmo com toda essa dificuldade em relação a realmente o número de casos em algumas cidades, numa área mais conflituosa, né, de alerta em relação ao número de casos, eu, de todas as informações que colhi, cheguei à conclusão de que os dirigentes estão argumentando para os governos municipal e estadual de que com os protocolos de segurança e com os testes especificamente, os jogadores nos centros de treinamento estarão mais protegidos do que num circular, no transporte público, num shopping center, em que você não testa o lojista, não testa o frequentador, não testa ninguém, e que você está mais exposto ao vírus do que os jogadores nesse processo todo de realizar o seu treinamento com distanciamento e dentro dos protocolos lá no estádio. Ok, consigo entender isso. Acho que realmente esse argumento ele é convincente. Mas esses jogadores durante o período de treinamento, eles não terão contato com mais ninguém? Porque aí tem os familiares também, que daqui a pouco podem furar a quarentena, indo no mercado, numa farmácia, e aí você se expõe ao vírus também. Bom, mas aí eles vão ficar isolados. Isolados por quanto tempo, se você não tem uma data ainda para que o campeonato aconteça? Então toda essa dificuldade está sendo tratada, mas repito, eu sou contra a volta do futebol nesse momento, diante de tudo que a gente está vivendo. Acho legítimo que os clubes tentem voltar dentro de protocolos seguros e saudáveis, ouvindo todos os especialistas. A federação tem paulista aqui especificamente, tem uma comissão de médicos estudando de que forma os jogadores possam voltar em segurança. Acho justo isso, acho digno, acho respeitável. E os treinamentos devem voltar. Isso é uma informação. Os treinamentos devem voltar logo. Acho até que segunda-feira, se eu pudesse dar um palpite, seria na segunda-feira, já todo mundo se reapresenta. Data eu acho um pouco complicado agora, para o retorno do campeonato. E aí a minha opinião é que não tem que acontecer agora em nenhum estado. Acho que talvez Santa Catarina, né, por ter uma situação mais isolada, talvez Rio Grande do Sul, mas a gente tem que ver como é que está a situação dos hospitais também, como é o caso do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro com uma complicação aí, o Rio Grande do Sul, que tinha uma previsão já do início de julho, com a superlotação dos hospitais, o prefeito Nelson Marquesan já vetou, inclusive, a reapresentação dos treinos para formatos coletivos, né? A Grêmio Internacional pretendiam treinar coletivamente, a partir dessa terça-feira já não conseguiram. Por quê? Porque a gente está vivendo um processo que retrai um pouquinho, daqui a pouco volta a crescer e a gente não sabe qual o fim disso tudo, né? Falar de futebol agora me parece um pouco
fora do eixo, né, fora da casa. Mas eu entendo que os clubes queiram voltar a treinar e dentro das medidas cabíveis de segurança. Tudo isso, opinião. A informação é de tudo que eu ouvi. São Paulo deve voltar na semana que vem, o Campeonato Catarinense vai voltar no mês que vem, o Gaúcho é possível que volte mês que vem também, e talvez nessa batida aí o Mineiro, o Carioca e por aí afora os outros estaduais. Vamos aguardar para ver o que acontece. Você é a favor da volta do futebol? Comenta aqui embaixo, quero te ouvir. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!